Voltamos. Voltamos. E aí, quem vai voltar comigo? Volta pra mim. Estou sozinho, precisando de vocês. Pergunta a Deus o que eu posso fazer pra reconquistar o seu amor. Volta pra mim. Já sinto falta do teu cheiro, teu abraço. Tão voltando. Eu não sei mais o que faço. Preciso de vocês aqui. Por que fez assim? Me abandonando sem me dar... Gente, essa música é ótima pra esse tema, né? Como é que é o nome da música, Carol? Por que fez assim? Me abandonando sem me dar explicação. Tô voltando? Cadê a galera? Cadê a galera? Pra voltar e a gente continuar aqui na bagaceira. Tenho que pesquisar. Como que é? Eu vou pesquisar. Ai, que coisa. Meus sentimentos. Acho que é meus sentimentos. Vou esperar a galera entrar aí pra eu voltar a falar. Aí, achei a música. Achei a música da responsabilidade afetiva. Eu não tô atrapalhando nada, não. Calma, você vai ver o final. Aqui tá massa. Ó a música da responsabilidade afetiva. Precisando de você. Pergunta a Deus o que eu posso fazer pra reconquistar o seu amor. Volta pra mim. Já sinto falta do teu cheiro, teu abraço. Tentei de tudo, já não sei mais o que faço. Nas noites frias, preciso do teu calor. Gente, olha isso. Porque fez assim, Me abandonando sem me dar explicação. será que não percebe? Magoou meu coração sem motivo algum, Interrompendo uma linda paixão. E amor, eu não sei o que fazer. Eu não sei se te procuro ou se tento te Esquecer é tipo isso, cara. Olha só a bagaceira. A pessoa, né, aconteceu tudo isso e a pessoa volta pra mim, eu não sei o que fazer, você me abandonou sem me dar explicação. Isso aí, eu comecei de palhaçada a cantar aqui pra vocês voltarem pra mim. E é mais ou menos o exemplo da responsabilidade afetiva, né? Nem era a intenção, ainda bem que vocês são responsáveis afetivamente. Né? E não me abandonaram aqui sem me dar explicação. Gente, tô suando. Meu Jesus, que calor é esse, pelo amor. E aí, vamos terminar aqui, porque eu não quero ver o final do filme. Aí, deixa eu diminuir a música, senão eu vou querer cantar. Sou dessas. E aí, gente, a gente simplesmente tava falando aqui de viver pelo momento, né? Ele odeia pagode. Tá, vamos lá. É o que eu faço vocês aturarem, né? Eu não sou ridícula. Então aí a pessoa tem essa sensação de que as pessoas estão à disposição dela afetivamente, entendeu? Então ela não tem esse compromisso de achar que, olha, eu preciso honrar com isso daqui. Não, tipo assim, se você tá disponível, bem ali na esquina tem outro, e depois tem outro, depois tem outro, entendeu? Então, assim, eu não consigo. Ai, tio, me deixa. Então, conforme a pessoa alimenta essa questão da afetividade, o outro retribui, porque isso é o certo, sério? Certo? A gente tá aqui falando, a pessoa tá suprindo você com tudo, afetivamente, com atenção, com amor, com carinho, né, contando, igual ela falou no relato, contando as coisas que acontecem ali. Só que chegou um momento que ele parou de contar. Por quê? Porque pra ele era conveniente manter as duas pessoas, manter a esposa e manter ela. Então, assim,
Quando a gente fala disso, fala assim, a pessoa, ela vai alimentando falsas expectativas, falso afeto, falso amor, e o outro tem a tendência de retribuir aquilo. Ela vai retribuindo. Só que o irresponsável afetivamente, eita, esqueci de colocar aqui o tema. Só que o responsável afetivamente, ele vai se alimentar desse suprimento afetivo aí que a outra pessoa tá retribuindo. Então, é muito comum que... Calma, não consigo falar e escrever. É muito comum que a pessoa tenda a encher a pessoa de todas as coisas positivas, né? De atenção e tudo mais que eu falei. E depois, simplesmente, ela ficar só alimentando, se alimentando do suprimento afetivo que o outro tá depositando nela. Entende? Por que acontece isso? Porque aí o outro que vai passar a não receber mais uma hora ou outra, ainda mais se for uma relação, né, que vai tender aí pra abusiva, e principalmente a abuso psicológico, a pessoa vai estar sem... O que tá retribuindo, ele vai estar sempre em busca daquele primeiro momento em que tava muito legal, que tava muito bom, que era prioridade na vida do outro, que era atenção, mesmo sendo... Ela fala isso no relato, mesmo sendo muito ocupado, tinha atenção, entende? Se sentia prioridade. Cara, o cara tava se divorciando, que até hoje não aconteceu, entendeu? Esse divórcio. E ela fala 2018 que aconteceu tudo isso. E aí ela tava se sentindo ainda prioridade. Então, assim, realmente era prioridade. Quantas outras pessoas não deveriam estar na mesma situação que ela, às vezes? Quantas outras mulheres, de repente, estavam ali também sendo cozinhadas? Que esse é o termo, né? Você vai cozinhando o outro. Então, conforme o irresponsável efetivamente alimenta, o outro retribui. E aí é um erro retribuir? Claro que não é. Não é um erro retribuir. É o normal, é o natural e é o certo. O errado é a pessoa se alimentar disso, desse recurso, desse suprimento afetivo né, de quem tá sendo enganado, querendo ou não, e achar que não precisa sustentar o que tá prometendo ou o que tá criando como expectativa, porque isso não se sustenta. Então chega uma hora que isso não vai pra frente, a pessoa não sustenta isso por muito tempo. Entendem? Tô conseguindo acompanhar a linha de raciocínio depois da palhaçada aqui que eu fiz? Se alimenta do suprimento afetivo só pelo agrado. É como se fosse assim, hoje a galera usa muito nas redes sociais. Tá querendo biscoito, né? É mais ou menos isso, é só pelo biscoito, só pelo agrado, só pelo petisco, igual cachorro. Então, é só por aquilo ali, só para aquele minuto e momento único de satisfação. E que o outro tá ali, e às vezes nem é único, porque o outro tá tão envolvido que ele realmente, sabe, se entrega. E aí o outro, o responsável efetivamente, acaba se aproveitando, né, dessa condição. Então a falta de tato e a empatia pelo outro, né, que é também uma questão que a gente precisa observar nesse contexto, ele vai ali arrancado de vez, que foi, eu coloquei na brincadeira a música, porque eu falei volta pra mim, pra vocês voltarem pra parte 2, mas é isso, porque me abandonou, você me dá explicações, então em algum momento isso some, isso acaba, justamente porque não sustenta, como eu tava falando, não é verdade, não é verdadeiro, não é, como se diz, não é uma coisa real, assim como nas relações lá abusivas que a gente falava do transtorno de personalidade narcisista, não é real aquele amor todo, aquele love bomb, aquela coisa toda louca. Não é real, aquilo acaba. E aí a pessoa que tá naquela condição, submetida nessa relação, ela vai submetida e submersa nessa relação, ela fica buscando ele, mas cadê aquele príncipe? Cadê aquela pessoa? Cadê? Entendeu? E não tem mais. Não existe mais. E vai ser uma busca incessante, porque ela vai estar encantada, totalmente apaixonada, entregue por uma situação que nunca foi real pro outro, só pra ela. E pra pessoa que normalmente é irresponsável afetivamente, é muito difícil falar a verdade, né? Colocar a sinceridade naquilo que sente, como eu falei. Jogar com as cartas na mesa, né? Olha, a minha intenção é essa, não quero compromisso e tal, tal, tal. Então, cara, eu tô procurando alguém que vale a pena. Então, assim, vai oscilar, né? E pra quem passou por isso, né? Pra quem passou por essa situação,
como que a gente vê isso tudo? Eu acho que o mais importante a gente focar aqui, para quem passou por uma situação como essa, a pessoa precisa aprender, na verdade, a filtrar melhor essas condições, filtrar melhor as pessoas com quem ela se envolve, sabe? Saber entender aonde ela tá pisando e, assim, porque você já viveu, como eu falei, você não pode ir pro outro extremo, pro extremo do eu sou autossuficiente, eu não quero mais ninguém, que eu vivo sozinha ou sozinho, entende? É entender que você precisa aprender com as situações, tentar evitar, mas mesmo assim você não tá livre de viver coisas que não são legais. Mas você tá livre pra sair em qualquer momento. E é aí que mora o diferencial. Quando você já viveu certas coisas, você sabe que tem outras que você não vai saber controlar. Não tem controle sobre o que acontece, sobre tudo na sua vida. A gente não tem controle. Mas a gente sabe, aprende a saber e a enxergar a hora certa de cair fora daquilo ali. E o momento certo, sabe? Cara, isso aqui não é pra mim. Eu imaginava uma coisa, agora é outra. E tá tudo bem, cara. Agora é hora de sair antes agora do que daqui a pouco que eu vou estar mais envolvido, por exemplo. Né? Eu vou estar mais entregue, eu vou estar apaixonado, apaixonada, e eu não vou conseguir sair daquilo. E saber as nossas fraquezas é fundamental. Se é uma pessoa que tem uma tendência a ser dependente emocional das suas relações, então é mais... Cara, cura isso primeiro, depois você vai se relacionar. Cura isso primeiro, porque a probabilidade de você fazer M na sua vida é muito grande. Você vai estar querendo o tempo todo perfumar caca, sabe? E não vai dar certo. Não vai dar certo, não adianta. Então, entender que eu te amo não é bom dia, assim como bom dia também não é eu te amo. Então, às vezes a gente romantiza tantas coisas que você fala, nossa, né? Enfim, e a pessoa só te deu um oi. E não é bem assim. Quando a pessoa tem essa tendência de dependência emocional, né? É muito complicado. Tudo pra ela. E a gente vai entrar na questão da carência que eu vou falar em outro momento, em outra live desse bloco de responsabilidade afetiva, nas próximas semanas. Então, se liguem aí nas próximas lives, próximos IGTVs. Então, assim, ser sincero com as nossas reais intenções não é também... as nossas reais intenções não... Não, calma, eu anotei aqui e tô perdida. Ser sincero com as nossas reais intenções e não ir para outro extremo, que foi o que eu já falei. Tá. Então, como eu falei, não é impossível não criar expectativa, porque é uma condição humana, né? E os sinais, muitas vezes, eles são duvidosos. E quando os sinais são duvidosos, eles vão causar automaticamente sofrimento. Então, a Eukiane, acho que não entrou aqui de novo, mas ela tava falando isso, assim, que muitas vezes tá tão escancarado e que a gente negligencia, a gente acha que comigo vai ser diferente, que não vai acontecer isso, vou dar mais uma chance e tal, e aí a gente vai negligenciando até, né, até ser uma coisa que vai causar um problema ainda maior na sua vida, ou até, enfim, você vai ter dificuldade pra sair daquilo, e tem gente que não sai nunca. Muita coisa que eu anotei eu já fui falando, porque eu só coloco aqui mesmo pra me guiar. Mas eu já fui falando. Coloquei aqui crença de não ser suficiente pra manter uma relação, pode vir de uma baixa autoestima, ou também de um transtorno, pode até ser um transtorno histriônico, como eu tava falando. Pra quem tem dúvidas sobre alguns transtornos, eu tenho posts mais antigos sobre isso, tá? Então, se vocês procurarem no feed lá, vai ter. Só que assim, eu vou fazer videozinhos mais rápidos pra facilitar isso, mas não agora porque eu preciso terminar o bloco do Lar em Prosa, né, que vai terminar com como desenvolver resiliência. E aí depois disso eu volto com os transtornos pra tornar isso pílulas mais acessíveis pra vocês. Porque lá atrás, no começo, como eu falei na outra live, era outra ideia, Instagram, era resiliando vidas e tudo mais, e eu colocava muita informação, e às vezes o post ficava bem completão, mas bem denso, assim, cheio de explicação. E aí acho que no videozinho fica mais legal isso, e eu não tinha essa habilidade ainda, que estou ainda em desenvolvimento, em processo aqui de falar, né, em vídeo e tudo mais. Então, cuidado, né, com o envolvimento de outras pessoas. Tem pessoas que se comportam como namorados, eu já falei isso também, né, na outra live. E outra, não tem essa de, fizeram isso comigo. Cara, você é uma pessoa muito mais madura do que o que fizeram com você, né? Então, assim, não adianta você querer se autoafirmar ou se autorreforçar fazendo
com que outras pessoas passem pelo mesmo sofrimento que você. Mas só se você procurar uma ajuda de um profissional de saúde mental e cuidar dessa cabeça. Porque alguma coisa tá errada, mas eu acredito, como eu falei, que as bênçãos que estão aqui presentes são maduras emocionalmente e sabem entender que não dá pra você descontar em outras pessoas os sofrimentos que você já teve na sua vida, né? Não é porque o seu joelho tá ralado, né? Que dói bem menos que o coração partido, que você vai passar rasteira no coleguinha pra ele também sentir a mesma dor. Isso não é... Eu tô usando um termo bem infantil, um exemplo bem infantil pra vocês entenderem o tanto que é imaturo, tá? Então, o responsável afetivamente fala a verdade sobre o que sente, verbaliza intenções e cumpre as intenções, que foi o caso que não aconteceu no relato. E tem uma preocupação humana com o outro, né? Essa questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você entender que existe uma outra pessoa ali que também tem traumas, que também tem sua história, que também tem suas referências, mas que tá disponível, que tá se doando pra você, pra viver aquela relação, né? E eu tô colocando você como irresponsável efetivamente, porque muitas vezes a gente que é o irresponsável. Então é um trabalho de conhecimento e autoconsciência também, né? Então, o ambiente de que traz insegurança e traz um ambiente que traz insegurança e não verdades, ele não dá espaço para um amor, né? É como se fosse assim, o ambiente que eu vivo e que eu vejo que não me traz segurança, que é cheio de não verdades, não tem possibilidade do amor acontecer. E essa pode ser a régua que faltava para você entender. Né? Se você tá num lugar, numa relação em que você não se sente segura, e eu falo isso, até coloquei isso aqui, para eu não esquecer também, que a gente aprende desde cedo isso. Né? Criar relacionamentos positivos é a nossa obrigação, para o nosso bem. E a gente aprende desde cedo. Quando a gente tem a gente tá em casa e tal, a gente é criança e tudo mais, a gente vê que quanto nossos pais cuidam da casa, cuidam da limpeza da casa, cuidam do ambiente da casa, cuidam da manutenção da casa porque o teto não cai na cabeça da família, entendeu? E isso é responsabilidade com o outro. Então, se você tá num ambiente em que você entra numa casa em que o telhado tá fraco, as paredes estão rachadas, e existe possibilidade de desabar, isso traz insegurança. Como que você vai entender que ali existe amor? Não existe amor, não existe cuidado, não existe zelo. Não existe zelo. Não tem como você ver que as coisas estão caindo, que as coisas estão quebradas, que as coisas não funcionam e falar que o amor acontece porque não tem espaço para ele. Entende? O amor ele só acontece quando ele parte do princípio de que eu me preocupo com a saúde do outro, com o cuidado, com o ambiente que o outro vai entrar. Quando a gente recebe uma visita, a gente não recebe a visita, a gente não quer estar nas melhores condições. Às vezes tudo bem, a visita chega e você não tá preparado, mas você sabe que ali você é bem acolhido, que ali você se sente seguro, que vão ter pessoas ali que te amam. E é esse o X da questão. É você entender que onde não há segurança e não há verdade, o amor não acontece. E esse é o parâmetro para você entender a hora de você sair fora e a hora de você não sair, de você continuar, de você permanecer. Você falou sobre uma pessoa de extrema baixa estima, acho que é autoestima, né? Se relacionando com uma pessoa narcisista, que a possibilidade de dar certo é zero. Anotei mentalmente. Ponto e zero. Só pode se relacionar com... Cara, eu acho que... Na verdade, ela vai rolar. Esse relacionamento, ele vai acontecer. Vai dar certo. Só que nenhum dos dois vão conseguir entender o adoecimento em que vive, a dinâmica adoecedora dessa relação. Entendeu? Olá para quem chegou agora e eu não dei oi. Então, assim, entendeu, tio, mais ou menos? Essa relação ela vai acontecer porque as duas dinâmicas psíquicas que são adoecidas vão se alimentar, vão se retroalimentar e aí vai funcionar. Só que vai ser Deus nos acuda isso daí. Vai ser um pisando na cabeça do outro, entendeu? Enfim, mais ou menos isso. E não é essa a intenção. Sempre adoecedora. Ninguém com a auto-baixa estima, com a autoestima baixa, mais fácil assim, pra vocês entenderem, vai conseguir se relacionar de uma maneira saudável com alguém.
E nenhum narcisista vai se relacionar com ninguém de uma maneira saudável. Nem filho, nem com a família, com o pai, com a mãe, nem com irmãos, nem no trabalho, nem em relações amorosas. Não existe essa possibilidade. É, Jesus mesmo. Só que a personalidade, transtorno de personalidade narcisista, a gente consegue observar desde criança. E tem coisas que tem coisas que a gente não consegue controlar, não consegue ter cura. Mas a gente consegue entender que o autoconhecimento é importante para você entender quando você está passando do seu limite e afetando o outro. Só que o narcisista, ele nunca vai entender isso, porque ele sempre vai achar que ele foi desenhado por Deus e ele é o suprassumo do ser humano. Então, ele jamais vai entender que ele precisa de ajuda. Tá? Outros transtornos vai até reconhecer, cara, eu tô precisando de um socorro, de um help aqui. O narcisista, o psicopata, que é mais ou menos a mesma linhagem aí, existe uma diferença, mas né, eu já falei sobre isso algumas vezes, mas enfim, ele não vai entender que ele é uma pessoa que precisa de alguém, precisa de ajuda. Ele é o cara, e ele tem certeza disso, entendeu? Se você falar assim, Jesus, ele fala, sou eu tô aqui, entendeu? Mais ou menos isso aí. Então, eu falei do responsável, tal, não existe. O amor não acontece numa casa onde você não se sente seguro e existem mentiras, com base em mentiras, com base em inverdades, né? Então, aprendemos desde cedo que a pessoa cuida da casa. Eu já falei essa parte, né? De cuidar da estrutura e pra casa não cair na cabeça de ninguém. Então, assim, por que emocionalmente a gente não se preocupa com isso, então? Se dentro da casa a gente observa se o telhado tá oferecendo risco, se a parede tá rachada, né? Se às vezes tá sujo o ambiente, se a gente se preocupa com isso fisicamente, para as pessoas entrarem na nossa casa, por que emocionalmente a gente não se preocupa com isso? Que as coisas precisam estar em ordem aqui para eu receber outras pessoas e que eu preciso entender também o cuidado que o outro está oferecendo quando eu estou me aproximando dele. Então, assim, essa é uma linha muito tênue que eu falei no começo da primeira live. Até que ponto eu entendo que eu não estou criando expectativas em vão, porque o outro nunca me prometeu nada, entendeu? Às vezes a pessoa foi sincera com você, sensata, responsável afetivamente, e você quis criar expectativas falsas. Aí é um problema seu, né? Que a gente precisa cuidar dessa sua expectativa, dessa sua crença, desse seu exercício em achar que o outro te deve alguma coisa, sendo que ele nunca fez nada pra instalar isso em você. Outra coisa é o outro não ser sincero com você, você achar que tá na mesma vibe, o outro tá te dando tudo que você imagina que é recíproco, né? Porque começa a ver essa troca afetiva, ele começa a se alimentar do seu suplemento afetivo, e depois ele some, ou enfim, vai embora, ela some, vai embora, enfim, acaba, corta isso, arranca isso de você. E aí a gente vê, né, o que é minha responsabilidade, o que é a responsabilidade do outro, o que é minha responsabilidade comigo mesmo. E aí a gente vai desmistificar isso nas próximas lives. Então, a vida nos ensina que o amor acontece no cuidado. Eu anotei isso aqui pra não esquecer porque eu achei muito maravilhosa essa frase. A vida nos ensina que o amor acontece no cuidado. Então, porque eu amo, eu vou fazer de tudo para que o espaço esteja preparado para mim e para o outro. Né? Então, vocês lembram? Eu até anotei aqui porque me veio esse insight que por nada a ver com o que a gente vai falar aqui de afetividade, mas eu quero só que vocês entendam. Vocês lembram quando aconteceu aquele incêndio da Boate Kiss? Quem tá online aqui responde pra mim se lembra ou não, porque pode ser que tenha pessoas que são muito novas e não lembram direito. Ou desligadas mesmo, no caso. Vocês lembram disso? Do incêndio da Boate Kiss, que morreu não sei quanto, acho que mais de 200 jovens. E não tinha saída para eles, não tinha, enfim, tava tudo vencido lá, o bombeiro não fez. Teve um rolo danado, da responsabilidade do bombeiro, responsabilidade da casa. Lembra disso? O Gessimário falou que lembra. Então, vou seguir aqui como se a maioria de vocês lembrasse, tá? Então, houve um exemplo muito claro de negligência ali.
Negligência do bombeiro, negligência da administração da casa de show, se divertir, sair pra dançar, é um direito de todo mundo, cara. A gente precisa desfrutar da vida enquanto ela acontece, certo? Só que a negligência, ela aconteceu e ela colocou em risco a vida de um monte de pessoas, indireta e diretamente, tanto as pessoas que de fato morreram, quanto as famílias que sofreram reflexo disso, né? E aí, quando a gente fala aí de negligência e a gente traz isso, essa imagem da Boate Kiss, da galera desesperada, tentando fugir, tentando sair e não ter espaço para aquilo. Até a questão do fogo mesmo. Ok, o fogo pode ter sido um acidente, mas aquele momento também foi algo que foi negligenciado, né? Não foi só um acidente. E aconteceu tudo aquilo, aquela bagaceira toda. Quando a gente pensa na negligência, vocês não vão esquecer mais disso por causa desse exemplo. A negligência, a negligência que aconteceu naquele dia e tudo que aconteceu naquele dia e todos os fatores que depois ficaram repetindo na televisão, mostra pra gente o quanto que, por conta de uma negligência minha ou do outro, tragédias acontecem. E a gente tá saindo agora do Setembro Amarelo e a gente fala aí falou tanto, eu fiz 2 lives sobre isso. A Janine tá aqui até comigo também aqui na live, que também é psicóloga, e a gente fez uma live juntas sobre isso, sobre o Setembro Amarelo e a responsabilidade que a gente tem na vida das pessoas. E eu fiz um post, o último post do feed, inclusive, dessa semana, foi a gente precisa entender que as vidas que eu toco, as minhas digitais ficam ali, as minhas digitais permanecem nas vidas que eu toco. E muitas vezes a gente acha que não, que a gente não tem que ter responsabilidade, que é um problema seu. E a negligência, muitas vezes, e não ser sincero, e não ser honesto, nem com o que você sente de verdade, nem com o outro, traz grandes tragédias, inclusive de suicídio, muitas vezes. Porque grandes casos também de suicídios vêm de falta de responsabilidade afetiva. Seja ela familiar, seja ela amorosa, seja ela um grupo de amigos. Que não existe proteção e não existe cuidado com uma outra vida. Sabe? E às vezes a gente identifica que a pessoa tá mal e a gente negligencia também. Ou às vezes a gente tá tão bem que a gente não quer perder aquilo que a gente negligencia o que o outro pode estar alimentando em relação a gente e a gente sabe que não é verdade. Mas a gente continua alimentando, por quê? Porque, tá me fazendo bem. Tá fazendo bem pro meu ego. E o irresponsável, efetivamente, ele se pega nisso. Na irresponsabilidade afetiva dele, é justamente porque ele coloca o ego, o eu, em primeiro lugar. E não se vê sendo sincero com o outro para não perder aquele suprimento afetivo. Que, da parte dele, não é real, mas do outro, muitas vezes, é e muito. Então, assim, fique com essa bomba na cabeça. E do ponto de vista afetivo, será que eu estou em um lugar que me protege? Amoroso, afetivo, espiritual, intelectual? Será que as relações em que eu frequento, as mesas em que eu sento para me alimentar daquilo, até nas redes sociais, o que eu consumo aqui, me traz segurança? Ou traz comparação, ou traz, sabe, essa necessidade de aprovação, traz essa sensação de incapacidade de me relacionar emocionalmente de uma forma saudável. Eu acho que eu não sou, incapaz, eu acho que eu sou incapaz, ou uma crença de não merecimento, isso reforça isso em mim. Então não tenha medo de dizer adeus, não tenha medo de dizer tchau, gente. Como já dizia Teletubbies, é hora de dar tchau. E não tenha medo de dizer tchau, tá? Sabe? De dar tchau. E o relato de ontem, que eu postei, da rosa azul, para quem ainda não assistiu, é isso. É saber a hora de dar tchau. Óbvio que ver o sofrimento, como eu falei que a seguidora falou, exige coragem de desistir de algo que você tá gostando, que você quer que aconteça. Acho que a pior coisa que existe na vida é você dizer tchau para uma situação que você ama, que você gosta, para uma pessoa que você ama, para um ideal, para um sonho. Sabe, assim, às vezes até, sei lá, um matrimônio, algo do tipo, né, que você idealizava ou você vive e você precisa dar tchau para aquilo. Eu acho que, assim, sair de uma situação porque você tá ferido, porque não sei o quê, porque traiu, blá, é muito complicado, não é fácil mesmo, quer muita coragem. Mas sair de uma situação em que você não tá ferido ainda, mas que você ama, que você tá gostando, que você tá curtindo, é pior ainda. É muito difícil. Então,
é preciso ser forte. E a gente tem que ser forte. Não é pelo outro só, mas primeiro por nós. E não é egoísmo, sabe? É autocuidado o nome disso. E aí, quando a gente fala, os próximos temas eram autocuidado, autoconfiança e comparação. Eu vou juntar esses temas em responsabilidade afetiva, porque uma coisa tá tudo dentro de responsabilidade afetiva. Vocês vão ver lá no Lar em Prosa que tá dividido, e aí eu tô avisando vocês que eu vou juntar, tá? Pra dar essa sequência. E é isso aí, vocês têm alguma dúvida? 1h30 de live, cara? Fala pra caraca. Fala mais que o Homem da Cobra. E João Adolfo tá doido pra ver o final do filme. Dúvidas, comentários, o que vocês acharam? Fez sentido pra vocês? Trouxe relevância na vida de vocês o que eu falei aqui hoje? Mudou em alguma coisa? Virou uma chave? Acrescentou em algo? Fala aí pra mim. Só a liberdade abre caminhos leves, a Grazi colocou. E somos seres livres. Deus nos fez livres, né? Nós somos livres. E fez tão livre que nos permitiu ter o livre-arbítrio. Só que a gente não tá preparado muitas vezes para as consequências dessas escolhas. E saber quem a gente é, ter maturidade emocional, autoconhecimento, buscar sempre por isso, pelo autocontrole, autoconhecimento, entender como a gente funciona emocionalmente, é que vai dar liberdade pra gente fazer escolhas que são as escolhas corretas pra nossa vida, né? Sim, ler lá em cima antes de ver o filme, quero aprender. Leu? Eu não li algo? Calma aí, deixa eu voltar. Foi top, o que conversamos muito, aprendi mais ainda. Eu sempre converso com minha irmã, a gente parece que nem mora junto. Eu esqueci de responder algo foi? Seu João Adolfo. Ah, ela é sempre adoecedora, é isso? Eu acho que eu respondi, eu falei que sim, que era. Me lembre aí, se não foi. Porque tem coisas que não aparecem mais pra mim aqui. E é isso. Gente, só dá um tempinho pra responder aqui. Porque se eu tiver respondido... Gente, que calor. Tô passando mal. E aí eu me despeço de vocês, eu agradeço a presença dos que voltaram, né, a estar aqui hoje comigo. Essa semana a gente já começa com Lar em Mente, com outros temas... com outros temas que vocês sugeriram. Crer em si, autoconfiança, né? Tem várias coisinhas lá que eu li e depois eu vou postar pra vocês a listinha. E o primeiro tema. E obrigada, divulguem, eu vou postar no YouTube a live. E aí vocês divulguem para os amigos, para quem vocês quiserem. O link tá na bio, todos os links estão na bio, tá bom? Me liga, então. Gente, um beijo, fiquem com Deus, fiquem bem. Espero vocês na próxima, tá? Eu aviso quando vai ser a próxima live do Lar em Mente, né? Porque é outro tema. E responsabilidade afetiva, até semana que vem. Souberem de algum caso de responsabilidade afetiva, de relato, pede pra me mandar. Se for com você, me manda também. Eu garanto sigilo total das suas informações. O que eu me interessa mesmo é só a gente usar como aprendizado e levar pra frente aquilo que a gente vivencia, né? O que a gente carrega aqui, a gente precisa passar e transbordar e mudar outras vidas com exemplos e com coisas reais, né? Não é só aquilo que a gente vê por aí, tá bom? Beijo, fiquem bem. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Ah, tirem print e me marque aqui, por favor, tá? Tirem print e me marque. Mostrar que vocês estiveram aqui comigo. Se tirar print e postar eu piscando, eu bloqueio. Tô brincando, bloqueio não. Ligo não. Beijo.